nós podemos falar diretamente com Deus, podemos louvar a Deus diretamente, sem nenhuma barreira, sem nenhuma cortina, porque estamos lavados e remidos no sangue bendito do Senhor Jesus Cristo. Por isso não vamos perder esse privilégio de podermos estar engrandecendo o nosso Senhor maravilhoso e santo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Grandioso e eterno Deus, muito obrigado por dar a cada um de nós essa oportunidade preciosa, maravilhosa e bendita. Podemos falar contigo, diretamente contigo, ó soberano Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus queremos engrandecer o teu nome, te adorar, te bendizer, pois só o Senhor é Deus e digno de toda honra e toda glória. Amamos o Senhor, queremos, Senhor Deus, sua presença, e em nome de Jesus nós repreendemos toda e qualquer ação maligna, qualquer ingerência do inimigo, dos seus demônios, principados e potestades, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos sim, Pai amado, que o teu Espírito maravilhoso tenha plena liberdade, Senhor Deus amado, neste lugar, em nossas vidas, no lar de cada um dos meus irmãos que estão acompanhando esse culto. Assim fazemos, Senhor Deus amado, com alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aqueles que podem, por favor, fiquem em pé e diga, claro, para o seu irmão: que bom que você está aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Amém? Amém. Os que estão aqui, os que estão em casa, vamos cultuar ao Senhor. Toda a atenção agora voltada para o nosso Deus. Esqueça tudo, seus afazeres, e agora vamos prestar culto àquele que merece, que é digno de honra, glória e graça. Esse primeiro cântico, quando eu estava separando ele, e eu estava meditando na letra dele, e ele diz assim: mestre, eu preciso de um milagre. Todos os dias nós recebemos um milagre de Deus, que é o milagre da vida. Todo dia nós recebemos essa oportunidade de viver mais um dia. Deus renova a misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós temos o milagre da vida. Muitas vezes nós estamos determinados, estamos buscando um milagre específico, e esquecemos que todo dia existe um milagre para nós. Todo dia, quando você levanta e contempla a luz do dia, um milagre, é o cuidado de Deus na sua vida, E muitas vezes nós queremos um milagre, mas nós também podemos ser milagre na vida da outra pessoa. Ser o milagre na vida de outra pessoa, Quando às vezes nós pedimos assim: Senhor, me dá paciência. Será que Deus vai te dar paciência, ou Deus vai dar oportunidade para você desenvolver a paciência? Será que quando você fala assim: Senhor, me ensina a amar, Deus vai derramar amor sobre você, ou Deus vai te dar oportunidades para você desenvolver o amor com aqueles que te amam e aqueles que não te amam? Deus sempre está nos dando oportunidade de vivermos um dia melhor, e hoje não foi diferente. Se nós analisarmos, por estamos aqui é porque Deus nos ama. Você está em casa me assistindo, nos assistindo, é porque Deus te ama também, e tem um milagre reservado para nós todo momento, todo dia. E por isso que nós estamos aqui, para cultuar e engrandecer o Deus do milagre, o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus que está aqui neste lugar, e que tudo que acontecer aqui vai ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar e cultuar o nome do Senhor agora, para a glória do nome do Senhor. Transforma minha vida, meu
Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me, Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Existe um lugar que o Senhor foi preparar para mim e para você. Lá nós não vamos precisar mais clamar pelo milagre. Lá nós não vamos precisar clamar mais por alguém. A Bíblia diz que o Senhor dos nossos olhos enxugará toda lágrima. Não haverá mais choro nem dor. Eu creio neste lugar. Eu creio. Você crê nesse lugar? Fiel é aquele que prometeu e vai cumprir. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é do Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar quando se espera que se ganha. Esse lugar é do Senhor. Cante. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Descobri, esse lugar é do Senhor. 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 Aleluia! Cremos, Senhor, neste lugar, Deus, que o Senhor vai preparar para a tua igreja, Senhor. Aqueles, Deus querido, que foram fiéis, Deus querido, aqueles que perseveraram, Senhor. Aqueles que não negligenciaram, aqueles que não negaram a tua palavra, Pai. Ah, Deus querido, nos ajuda a tua igreja, Senhor, a sermos fiéis até o fim, Deus, para, Deus querido, herdar também essa terra que o Senhor foi preparar para a minha vida, que o Senhor foi preparar para os meus irmãos, para aqueles que crerem no Senhor, Deus querido, e nas tuas promessas. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Aleluia! Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que eu preciso. Jesus. Obrigado, Senhor. Deus, aviva tuas promessas em nosso coração, Pai. Ah, Deus, renova em nós a alegria da salvação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus. Renova na tua igreja, Senhor, a alegria da salvação, Pai. Ah, Deus querido, renova o teu povo, aquele que está triste, Senhor, nesta noite, que possa receber a alegria do Senhor. Aquele que está fraco, que possa ser fortalecido no poder do teu Santo Espírito, Senhor. Aquele que está caído, Pai, que possa ser sustentado por tua mão poderosa e maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem derramado, Deus querido, sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, da proteção e do cuidado, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse amor maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aplauda o que é digno de honra, glória e graça. Aleluia. Aplauda, aplauda o Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 2, fala sobre as 7 igrejas da Ásia. E ali, a mesma palavra vai repetindo em 6 igrejas. Tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Precisamos voltar à essência. Precisamos voltar à prática do primeiro amor, aquele desejo de estar na casa do Senhor, aquele desejo de orar de madrugada, aquele desejo de jejuar, aquele desejo de falar do Senhor. Que nós possamos voltar a essa essência, porque é isso que o Senhor busca de cada um de nós. Muitas vezes corremos, queremos fazer tantas coisas para o Senhor, mas esquecemos de fazer o primordial, que é buscar o primeiro amor com o nosso Senhor Jesus. Que possamos voltar a essa essência em nome de Jesus Cristo, pois é esse que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o
canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rede imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas de uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Nos ensina, Senhor, a voltar a essa essência, Pai, a te amar a cada dia, Deus querido, a viver o teu plano, a tua vontade, Deus querido. Ah, Deus, faça em nós, cumpra em nós, Deus querido, aquilo que o Senhor deseja, Pai. Que não haja da nossa parte nenhum impedimento, ó Deus, para nos tornarmos, Deus, aquilo que o Senhor deseja que sejamos, ó Pai. Nos ajuda, que possamos a cada dia voltar a essa essência, Deus querido. Ah, maravilhoso, e buscar as práticas do primeiro amor, Deus. Buscar a tua presença e aquilo que o Senhor é e sempre será em nossa vida, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aplauda nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Fiquem à vontade. Aleluia, glória a Deus. O que nós
fizemos aqui não é simplesmente música, né? Mas é adoração, vai além da música, muito além da música. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento entregar os nossos dízimos e ofertas para o sustento da obra do nosso Deus tremendo e maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faremos por quê? Porque nós entendemos pela palavra de Deus que é uma forma também de nós estarmos honrando a Deus. Nós adoramos ao Senhor com os nossos louvores, com as nossas palmas, e os nossos dízimos e ofertas honram ao Senhor Todo-Poderoso. Mas precisa ser entregue de duas maneiras. Tem que ser entregue com fé e com alegria. Se não for assim, Deus não vai aceitar. Tem muita gente que pensa que Deus fica lá só pensando nos nossos dízimos e ofertas. Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Deus não precisa de ouro e prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Quando nada existia, Ele existia. Ele trouxe à existência tudo o que os nossos olhos podem ver e até aquilo que os nossos olhos não podem ver. Então, Deus não está interessado no nosso dinheiro, mas no nosso coração. No nosso coração. É isso que Deus está interessado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente descobre uma amizade, e essa amizade era uma amizade apenas por interesse, como que a gente fica, né? Falou, puxa, eu pensei que era uma pessoa amiga, pensei que era... Não, só estava interessado em alguma coisa de nós, né? Alguma coisa. E depois que ele conseguiu o que ele queria, pronto, já virou as costas. Não podemos ser assim com o nosso Deus. Por isso que há ofertas que Deus não vai aceitar. E na Bíblia está registrado ofertas que não foram aceitas diante de Deus. Porque Ele sabe como está o nosso coração. Então esse é um momento assim, muito íntimo entre nós e o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Que os nossos dízimos e ofertas verdadeiramente possam revelar o que está em nosso coração, em nome de Jesus. Oremos. Pai Todo-Poderoso e bendito Senhor, cada um dos meus irmãos e irmãs que irão dizimar e ofertar, Senhor Deus amado, o farão de todo o coração, Senhor Deus, entendendo que é uma maneira de honrar o Senhor conforme está escrito na sua santa palavra. Por isso, em nome de Jesus, nós imploramos, Deus maravilhoso, para que o Senhor aceite diante de Ti cada dízimo e cada oferta, que seja agradável diante do Senhor, ó Deus de Israel, que cada dízimo e oferta venha a ser de grande bênção para a Tua igreja, para a manutenção da Tua igreja, Senhor Deus amado, mas que cada dizimista e ofertante possa receber das Suas mãos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor mesmo tem prometido em Sua palavra. Que não venha faltar, Senhor Deus, na mesa destes meus irmãos, o bom alimento e a provisão necessária a cada dia. Assim, Senhor Deus, pedimos que o Senhor repreenda a ação do devorador através da Sua santa e poderosa palavra, para que sobre nós esteja assim as Suas bênçãos, ó Deus de Israel. Assim nós fazemos de todo o coração, com fé, com alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Domingo que vem nós temos algo muito importante, os irmãos sabem que é a Santa Ceia do Senhor. E é um compromisso nosso com o nosso Deus. A cada vez que nos reunimos para participar da Santa Ceia do Senhor, estamos renovando a nossa
aliança com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então que possamos estar ligados, aqueles que não podem estar na igreja, porque está com alguns sintomas aí, gripal, em casa você pode estar ligado, já deixa preparado o seu suco e o seu pão. Aqui na igreja são os cooperadores que vão te servir, na sua casa você vai ter que se virar, né? Deixe preparadinho ali, para que a gente possa então todos nós juntos poder participar desse momento tão especial que é a Santa Ceia do Senhor. Lembrando, meus irmãos, que isso é ordem do Senhor, isso não faz parte da doutrina da Igreja Batista, isso faz parte dos mandamentos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, tem uma boa notícia, que a Rose já deu, no domingo, que o Ministério Infantil estará retornando. Então, já no domingo, o Ministério Infantil estará trabalhando. Então, as crianças vão poder estar ali, sendo cuidadas ali, com todo o protocolo necessário, que ainda é necessário, né? As crianças precisam estar com máscara, em nome de Jesus. O álcool a gente, claro, disponibiliza sempre. Mas é bom que as crianças tragam o seu próprio material, né, lápis de cor, para poder fazer. E por que é importante? Porque muitas vezes as crianças pegam o lápis de cor e eles põem aonde, hein? Na boca, né? Lápis de cor não é para pôr na boca, é para pintar, né? Mas são crianças, então para evitar, né? Então cada um traga o seu de casa e assim, em nome de Jesus, nós vamos estar tomando cuidado com as crianças, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, está aí uma fase espetacular da vida, quando nós somos crianças, né? E a gente nem sabe disso, né? A gente nem sabe disso. Eu, sinceramente, eu não gosto quando o adulto quer que a criança seja adulta. Criança é criança. Vamos ensiná-los o que é sim, o que é não, o que pode, o que não pode. Isso nós vamos ensinar. Mas elas são crianças. Elas são crianças, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então meditar na santa e bendita palavra de Deus. E o título dessa meditação que vamos fazer é Tristeza ou Alegria? Esta é a pergunta, tristeza ou alegria? Claro que por escolha, qual que nós vamos escolher? Alegria. Ninguém quer escolher ficar triste num canto, misericórdia. Mas a tristeza faz parte de nossas vidas, essa é uma verdade. Nós vamos ler no livro de Neemias, no capítulo 1, os versículos 2 a 4, muito conhecido por nós. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Amém. Vamos orar. Pai querido e maravilhoso Deus, precisamos ser alimentados pela sua palavra, Pai amado. E não é à toa que a tua palavra, Senhor Deus, está em nossas mãos, chegou em nossas mãos. O Senhor preservou a sua palavra, Senhor Deus amado. E certamente é esta palavra que nos alimenta e nos fortalece espiritualmente. Que a nossa fé venha a ser renovada e fortalecida diante dos dias que nós estamos vivendo. Ó Deus Todo-Poderoso, assim nós rogamos sua direção santa e bendita, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Neemias estava, quando soube que Jerusalém estava em ruínas e o povo judeu estava passando por grande sofrimento e humilhação, isso o fez chorar. Nós já lemos muito sobre o livro de Neemias, já ouvimos muitas mensagens sobre o livro de Neemias, mas tem um fato que tem acontecido na nossa nação, né, diante dessas chuvas que tem tido, né? Misericórdia, são chuvas muito fortes e tem trazido muito sofrimento. Então, a gente assiste as imagens pela TV, desmoronou, o barranco caiu e matou não sei quantas pessoas, e tem pessoas que estão ali soterradas, tal. Gente, isso não traz alegria para nós, porém, quando não é nada nosso, a gente ouve. Mas se for alguém nosso, que o barranco caiu, e que está lá debaixo daquela terra, com certeza, nós íamos lá e a unha íamos cavar aquele lugar. E ainda diante dessas chuvas, muitas pontes caíram, pessoas ficaram ilhadas e não tem como chegar, e uma dificuldade tremenda. Imagina como fica o coração daquele familiar que sabe que aquele seu parente está naquela situação. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Bom, Neemias, ele soube que o povo, os seus irmãos, sabe, o seu povo estava passando por um grande sofrimento e uma humilhação sem igual. Misericórdia, misericórdia. Havia um problema, é que Neemias estava a pelo menos 1000 quilômetros de distância. Sabe, 1000 quilômetros hoje não é tanto, pelos meios que nós temos de transporte. 1000 quilômetros, olha, saindo de carro e encontrando as estradas todas boas, nós vamos em um dia e meio no máximo, a gente chega lá. Se for de avião, então, é poucas horas e chega lá. Mas imagine naquela época, você fazer uma viagem a cavalo ou a camelo de 1000 quilômetros. Então, quando Neemias, ele ouve todo esse relato, está a 1000 quilômetros de distância, há um detalhe, ele estava ali servindo no palácio como escravo, porque ele era um povo vencido, e aquele rei havia então tomado aquele povo, e ele servia diante do rei. Bom, ele não podia sair dali. Então Neemias, ele chora porque ele não tinha como mudar aquela situação. Sabe, você não tem como mudar a situação. Eu me lembro quando o Maurício, meu filho, ele trabalhava como auxiliar de enfermagem, e tinha uma mulher que estava na UTI, e ela estava com uma doença infecciosa, terrível, e era uma jovem, na verdade. Então o Maurício trabalhava naquele lugar ali, todo fechado, nós que usamos máscaras agora, e eles já usavam todo o equipamento, já que a enfermagem já trabalha assim há muito tempo. Então ele foi lá para dar medicação, e aquela moça estava definhando a cada dia. Então, um dia que ele foi lá, tudo, e ela com voz fraca, ela olhou para o Maurício e disse para o Maurício, eu quero pedir uma coisa para você. E ele, sim, pode pedir. Ele falou, não me deixa correr. Quando ele chegou em casa, mas ele chorou. E
Ele falou para mim: você não pode visitar ela? Eu falei: claro, claro. E eu fui lá, tive que ser todo aparamentado para poder entrar naquele lugar e orar por aquela moça. Bom, ela nem era parente minha, mas era uma vida. Agora imagina alguém da tua família, alguém que você ama, dizendo para você: não me deixa morrer. E você não pode fazer nada. Nada. Então, quando a gente lê esse texto, e nós já lemos ele muitas vezes, Neemias ouviu o relato e chorou. Pronto, acabou. A gente não tem a dimensão da dor que ele estava sentindo e daquilo que ele estava vivendo naquele momento. Ele chora diante da impossibilidade de mudar uma situação. E sabe, meus irmãos amados, a grande maioria das questões da vida está fora do nosso controle. Essa é a verdade. Ela está fora do nosso controle. Então, Neemias, ele todo dia serve o rei, ele vai lá e é ele que traz o vinho para o rei. Ele tinha um cargo de confiança, essa é uma verdade. E o rei Artaxerxes, esse rei, ele percebe a tristeza no rosto de Neemias. Sabe, meus irmãos amados, a tristeza, por mais que se esconda, alguém vai notar, principalmente aquele que está conosco todos os dias. Talvez quem não está todos os dias não vai perceber, mas o rei estava com ele. Na verdade, ele estava com o rei todos os dias. Neemias capítulo 2, versículos 1 e 2. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo. Bom, o rei percebe essa tristeza no olhar dele. Bom, é claro, ele estava triste, o seu coração estava triste. Então o rei pergunta para ele: mas nós vimos aqui que ele ficou com muito medo. E por que Neemias ficou com muito medo? Porque ele poderia ser executado por estar triste na presença do rei. Ninguém podia levar tristeza para o rei. Ele tinha que estar sorrindo, estar bem o tempo todo. Ele não poderia levar tristeza. Bom, naquela época era assim. E o rei poderia mandar executá-lo. Então, eu penso que Neemias fez tudo para disfarçar a sua tristeza, mas o rei percebeu a sua tristeza e ele ficou com medo. Eu ficaria com medo, você ficaria com medo, com certeza. Mas assim mesmo ele responde ao rei. Então, Neemias capítulo 2, versículo 3 diz: mas respondi, que o rei viva para sempre, como meu rosto não parecia triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Bom, ele abre o coração diante do rei. O rei surpreende Neemias, surpreende, porque o rei, ele era rei de um império, de algo muito, muito grande, e esses reis daquela época, eles se sentiam deuses,
Porque eles tinham muito poder, eles não tinham congresso, eles não tinham deputados, eles não tinham OAB, eles não tinham ninguém para prestar, dar conta para ninguém, era ele que decidia tudo. Mas esse rei, ele surpreende Neemias. O rei, Neemias capítulo 2, versículo 4, diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? O que você quer? Isso foi uma surpresa tremenda para Neemias. Bom, ele poderia ter sido executado por estar com semblante triste. Agora o rei pergunta para ele, o que você gostaria? Meus irmãos, humanamente falando, se tinha uma pessoa que poderia ajudar Neemias, essa pessoa, na situação, naquele momento, diante daquilo que ele está vivendo, era só o rei. Outro não tinha como fazer, era somente o rei. Então, Neemias, ele diz do que estava precisando. Vamos lá, Neemias capítulo 2, versículos 5 a 8. E respondia ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse, e a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, que me dê também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Bom, na verdade, ele precisava de bastante coisa. O que você precisa? Primeiro, eu preciso ir a Jerusalém. Bom, qual era a distância mais ou menos? Era 1000 quilômetros mais ou menos de distância. Então, quando o rei pergunta, então, quanto tempo vai levar isso? E ele disse um tempo mais ou menos lá para o rei. Meus irmãos, eu não sei se foi uma boa ou se não, mas a rainha estava do lado do rei. Pensa que nesse caso isso aí foi uma boa, porque senão não estava mencionado aqui. Bom, então primeira coisa que ele precisava, ir para Jerusalém. O rei concordou que ele fosse para Jerusalém. Aí ele precisava de uma outra carta, de uma outra coisa, ele precisava de cartas de autorização para atravessar o rio Eufrates e para as províncias que ele ia passar. Eles não iam deixar ele passar, mas se ele tivesse uma carta oficial do rei, então ele poderia passar. Na verdade, ele estava precisando de credenciais para poder atravessar, então ia apresentar aos governadores, e o rei concedeu. Depois ele pede mais uma coisa. Você vê que ele trata com, olha, meu Senhor, se for do teu agrado, então, eu precisava também de autorização de uma carta para que eu possa tirar madeira da floresta real. Por que da floresta real? O que você acha que tinha lá na floresta real? Pinos. Não era essa madeira pinos, né, meus irmãos? Claro que não. Era madeira muito boa. Ele precisava de madeira boa. Ele ia reconstruir as portas. Aquelas portas são enormes, muito grandes. Não pensa na porta da sua casa, não. São portas muito grandes. E então ele precisava de madeira. Mas ele precisava de madeira também para a sua hospedagem. Ele tinha que construir uma casa para ele ficar.
Bom, e ele ia ficar um tempo ali, mas ele tinha que ficar em uma casa. E o rei concedeu que ele tirasse madeira da floresta real. E o rei concedeu que ele tirasse madeira para construir uma casa. E o rei também concedeu a Neemias o que ele não pediu. Olha só, o rei deu para ele uma escolta de soldados para acompanhar Neemias. Me fala uma coisa, se você vê um carro preto, grande, de luxo, grande, com aquelas bandeirinhas, né, seja do Brasil ou de algum país, e tem aqueles policiais de moto, com aquelas motos grandes na frente, aquelas motos atrás, quem que você acha que você vai, quando estiver passando uma comitiva dessa, o que você pensa? Quem que está ali? É um garçom. Claro que não é um garçom, né, meus irmãos? É uma autoridade. Neemias recebeu uma escolta de soldados para acompanhá-lo. E, detalhe, a madeira da floresta real tinha que chegar em Jerusalém. Como é que transporta essas madeiras? Hoje já é difícil transportar. Bom, mas eles tinham os meios para transportar. E o rei concedeu transporte para aquela madeira. Vamos um pouquinho lá para frente, Neemias capítulo 6, versículo 15. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Meus irmãos, as muralhas de Jerusalém tem partes dela lá até hoje. A grande maioria dela está lá. As muralhas são enormes. Quando você vê muro aqui, não pensa que é muro igual ao nosso. Ah, é muro de 1,80 m. Não. São enormes, enormes. Em 52 dias ficou tudo pronto. Depois que ficou tudo pronto, já não havia mais motivo para choro, mas para alegria. Agora mudou completamente. Esse homem chorou. Aquele povo passou por aflições, foram humilhados, mas agora é motivo de alegria. De alegria. Bom, vamos pensar em nós um pouquinho nos nossos dias. Talvez exista uma situação que está nos fazendo chorar. Quais são as situações que nos fazem chorar? É aquelas que trazem principalmente impotência a nós, que nós não temos como resolver. Essas situações são terríveis. E por quê? Porque elas são maiores do que nós não temos poder sobre elas. Então talvez exista uma situação que está nos fazendo chorar. Talvez a angústia seja muito grande, porque nós não conseguimos mudar essa situação. Por mais que a gente pense, por mais que a gente perca o nosso sono, não tem solução. Como que nós vamos receber, mudar essa situação? Como a situação pode ser mudada para que termine o choro e comece o tempo da alegria? Sabe, nós temos um cântico aqui tão alegre, tão bonito, né? O tempo de cantar chegou. É o tempo de alegria. É o tempo de alegria. A Bíblia diz: quem está alegre, cante, cante. Glória a Deus. Se for para escolher, nós vamos escolher a alegria. É claro que nós vamos escolher a alegria. Mas muitas vezes são os problemas que estão nos fazendo chorar. Bom, então como a situação pode ser mudada para que termine o choro e venha o tempo da alegria? Então nós vamos ver aqui a segunda coisa que Neemias fez, porque a primeira coisa que ele fez, quando ele soube o que estava acontecendo lá, o que ele fez? Chorou. Foi a primeira reação que ele teve, mas vamos ver a segunda reação que Neemias teve. Neemias capítulo 1, versículo 4.
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aleluia, aleluia. Ele chorou, mas ele também passou ali um tempo jejuando, orando, falando com Deus. A tristeza, o choro, elas fazem parte da luta, das aflições. Sabe, e Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflições. Então o choro, o tempo do choro e das aflições, nós vamos atravessar, é uma verdade, é uma verdade. Mas o choro não muda nada. O choro não muda nada. A gente vai num velório, e principalmente aqueles que amam aquela pessoa estão chorando, mas não muda nada. Aquela pessoa vai ser sepultada. O nosso choro não muda nada, nada, nada. Por isso, nós não podemos dizer de jeito nenhum, estou tão triste que não tenho vontade de orar. Isso não podemos dizer. Isso não pode acontecer conosco de jeito nenhum. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E se você não pedir? Jesus disse assim, não tem porque não pede. E a segunda coisa que ele disse é, e quando pede, pede mal. Mas a primeira é, não tem porque não pede. Está tão triste, tão chateado que não pede. Quanto tempo Neemias orou e jejuou? 4 meses. Ele orou 4 meses. 4 meses de jejum e oração. E note, meus irmãos amados, que ele, depois de 4 meses de jejum e oração, é que ele vai então diante do rei, porque ele ia todos os dias, e o rei percebe que o seu rosto está triste. Até então, Neemias, ele conseguiu de alguma forma não mostrar a sua tristeza para o rei. Você sabe, a coisa que é pecado é se fazer de coitadinho. Sabe, quando você se faz de coitadinho, você perde o apoio de Deus. Ai, coitadinho de mim. Ah, coitadinho de mim. Ah, ninguém tem dó de mim. Não se faça de coitadinho, viu, irmão? Você não pensa que isso vai comover Deus, porque não vai, não. Isso não comove a Deus. Esse camarada, ele está 4 meses orando e jejuando por uma situação, ele está triste, mas só depois de 4 meses é que o rei percebe uma tristeza no semblante dele. Até então, tudo está indo muito bem na aparência do rei diante de Neemias. Bom, quanto tempo Neemias orou e jejuou? 4 meses. Quanto tempo você terá que orar para que a situação do choro termine e o tempo da alegria chegue? Quanto tempo? Não sei. Não sei. O que eu sei é que você não pode parar de orar até o tempo da alegria chegar. Isso não pode, de jeito nenhum. E é aí que entra o nosso inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Ele veio lançar sobre nós uma tristeza ainda maior. Sabe, e parece que nesses momentos a gente encontra pessoas mais tristes que a gente. Sabe, mais triste que a gente. Uma vez eu estava, já contei isso aqui, eu estava na fila do banco, isso faz tempo, né? Porque nem no banco a gente vai mais, né, meus irmãos?
Mas eu estava na fila do banco e na minha frente tinha uma senhora e ela estava conversando com uma outra senhora e a fila era grande e ela estava falando, nossa, eu tenho enfrentado uma luta com saúde, assim, meu marido, isso e aquilo. A outra falou para isso, não é nada, na minha casa nós estamos enfrentando isso. E a outra falou, pior, não é só meu marido, meu filho está enfrentando isso, foi mandado embora, está numa situação desgraçada, meu Deus do céu. Olha, eu não vi a hora de ser atendido ali, eu falei, meu pai, vai sobrar para mim. Porque eu estava atrás, né? Falei, meu Deus do céu. Parece que quando você está você encontra outras pessoas que alimentam a sua tristeza. Misericórdia. Quanto tempo você tem que orar? Não sei. O que eu sei é que você não pode parar de orar até o tempo da alegria chegar. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu não posso parar a minha oração de jeito nenhum. Sabe, meus irmãos, esse ano aqui vai completar 40 anos da minha conversão. 40 anos que eu tenho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus, 40 anos. Tudo começou por uma grande luta que nós estávamos passando, eu e a Madalena. Tudo difícil. Vida financeira péssima, vida profissional duplamente péssima, vida de relacionamento conjugal péssima, tudo estava muito difícil. Eu me lembro, tenho lembrança disso, daquele tempo onde eu parava e ficava olhando para todos os lados, eu ficava pensando, o que eu vou fazer? E eu não tinha uma luz. Sabe, eu tinha nessa época uma quitanda e tudo que eu vendia lá, o lucro da quitanda era para pagar o aluguel, a luz, a água e o contador. Acabava o dinheiro. E eu não tinha dinheiro. Bom, eu tinha que trabalhar, porque eu precisava pagar o aluguel. E eu tinha uma variante, uma bênção esse carro, viu, meus irmãos? Que bênção que é esse carro. Mas só que os pneus daquela variante, meu pai do céu, estava mais careca que o Lincoln. Então vocês têm uma ideia de como estavam os pneus daquela... Eu não podia passar em cima de bituca de cigarro, senão estourava o pneu, exagerando um pouco. Aí, um dia eu estou na porta da quitanda e passou um menino brincando com um pneu, com um pauzinho e batendo o pneu. Eu falei para aquele menino, ô menino, espera um pouquinho, deixa eu ver esse pneu. Aí o menino parou, eu olhei o pneu estava melhor que o meu. E eu falei para o menino, eu falei assim, vamos fazer negócio nesse pneu? E aqueles doces aqueles doces que tem no bar, aqueles doces de coração, Maria Mole, aqueles docinhos. Eu falei assim, quantos doces você quer nesse pneu? E ele olhou para mim e ele falou assim, eu quero 2 doces nesse pneu. E eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, eu te dou 4. Ele falou, tá bom. Ele escolheu lá, deu os 4 docinhos para ele, peguei aquele pneu, coloquei o pneu. Porque a coisa estava difícil. Que situação difícil, meu Deus do céu, que situação difícil. Um vendedor passou lá tentando me vender alguma coisa, não vendeu nada, mas aquele vendedor, ele disse para mim, Jesus pode te ajudar. Jesus pode mudar a tua vida. Isso aconteceu em 1982. Ele falou, Jesus pode mudar a sua vida. Eu fui à igreja e eu fui fazer uma campanha de oração que tinha na igreja. Então, quando eu cheguei lá naquela igreja, o culto estava ainda para começar, eu estava sentado lá e uma coisa que eu sempre lembro é que naquele momento, diante de tantas lutas e problemas, eu pensei comigo mesmo, por que Deus responderia a mim, a minha oração? Por que Deus me daria bênção? Por que Ele faria isso?
Bom, ninguém estava falando comigo, eu estava pensando ali, e eu comecei uma campanha de oração, e Deus me abençoou na terceira semana das 7 que eu falei. Meus irmãos, aquela bênção, glória a Deus, que alegria. Sabe quando você fala, não pode ser um negócio desse. Foi uma alegria, foi algo maravilhoso. Deus me ouviu e Deus me abençoou. 40 anos depois, continuo orando. E Deus continua me ouvindo e me abençoando em todas as áreas da minha vida. Isso é um testemunho meu, não é de Neemias. É meu. Deus continua me abençoando. Vou parar de orar? Por que faria isso? Neemias tinha certeza e convicção que a disposição que houve no coração do rei em ouvi-lo e ajudá-lo é porque Deus estava no negócio. Ele tinha profunda convicção. Sabe, ele tinha profunda convicção por que aquele homem estava fornecendo tudo o que era necessário para que ele reconstruísse aqueles muros e aquelas portas. Ele tinha convicção no seu coração que aquela obra ficou pronta em 52 dias, por causa da mão bendita do Deus Todo-Poderoso, que ele estava orando e clamando. Não por sua influência, não porque ele servia o rei, não por sorte, e nem porque o rei era bonzinho, mas porque Deus estava nesse negócio. Olha só, Neemias capítulo 2, versículo 8, a parte B. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, glória a Deus. Visto que a bondosa mão de Deus está sobre ele. Por que ela estava? Porque ele estava clamando e suplicando, ele não parou. Ele realmente estava triste, a situação estava afligindo o seu coração. Sabe, eu que estou pensando aqui, cada vez que ele sentava para comer, e ele tinha ali comida para comer, ele pensava na situação daqueles que estavam lá, que ele amava e não tinha o que comer, não tinha o que pôr na mesa, estava numa humilhação tremendo, comendo qualquer coisa que eles achassem, mas ele não parou de orar, ele não parou de suplicar. Neemias soube reconhecer quem era o responsável por todas as provisões e bênçãos na vida dele. E olha, é algo que é recomendado no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tem hora que a gente se acha. Tem hora que a gente se acha. Sabe, Neemias, tem pessoas que oram e recebem coisas, mas de alguma forma ele diz assim: sabe por que eu tenho? Porque eu fiquei de oração, eu fiquei em jejum e oração. Quantas madrugadas ali de joelhos suplicando. Meu irmão, você tem que ficar de joelhos suplicando, sabe? Eu consegui tudo isso porque eu fiquei de joelho. Você viu que ele não falou sobre isso? Ele orou, ele ficou de joelhos, ele suplicou. É uma verdade, claro que isso é uma verdade. Isso é bom, mas o que ele está dizendo, que visto que a bondosa mão de Deus estava sobre ele, tudo o que ele precisava foi concedido. Quando nós oramos e clamamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, a mão dele será sobre nós. E aí, meu irmão e minha irmã, Deus usará quem Ele quiser, quando Ele quiser, seja o rei, seja as autoridades, seja quem for.
Sabe, eu já contei aqui uma certa vez, eu tinha um automóvel, e na época o namorado da Thalita foi buscar o Maurício, porque o Maurício saía às 6 horas da tarde, o nosso culto começava às 6 horas da tarde, ele queria estar aqui. Eles foram lá, pegaram o Maurício, quando vinha voltando, bateram o carro. Bateu o carro. Acabei que fui lá, tudo, o Silas foi junto, o Silas lembra disso, e aí a pessoa falou assim, olha, fica tranquilo, eu tenho seguro, o seu seguro vai pagar o seu carro, pode ficar tranquilo. Bom, eu não fiquei tão tranquilo assim, mas passado algum tempo eu recebi, pouquíssimo tempo, eu recebi uma intimação e eu tive que ir no Fórum de Pequenas Causas. Eu cheguei lá, ele estava me processando e queria que eu pagasse então todos os prejuízos dele. Bom, ele falou que não ia fazer isso, bom, mas fez. Então, eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Me livra disso, supliquei. Mas chegou um tempo que eu falei, meu Deus, eu estou pedindo errado. Eu quero pedir perdão pelo meu erro. O Senhor é Deus, sobre tudo e sobre todos. E se o Senhor assim querer que eu pague aquele prejuízo, eu suplico que o Senhor me dê condições de pagar. Se o Senhor assim quiser, o Senhor pode me livrar. Seja feita a sua vontade. E uma irmã querida, advogada, então ela foi comigo. E quando chegou lá, essa irmã, ela tinha falado para mim, ela falou, pastor, eu orei e eu vou entrar com um contraposto. E isso, em direito significa que ele está dizendo, o rapaz está dizendo que eu sou o culpado. Então fiz um contraposto dizendo que a culpa é dele. Então nós fomos pela segunda vez lá diante do juiz. Estava a advogada do rapaz, estava eu e ele. Então estávamos ali e o juiz então abriu e começou a falar. E ele disse para o homem, eu não esqueço o nome daquele homem. Não por raiva não, é porque você vai saber, ele era um brasileiro do Nordeste, chamado Clinton. Aí você lembra de um presidente, Bill Clinton, então não tem como esquecer. Aí o seu Clinton, então o juiz se dirige a ele e diz para ele, olha, seu Clinton, o senhor Almir está entrando com contraposto e ele está dizendo que a culpa é sua. E o rapaz falou, não, senhor, a culpa não é minha não. É porque ele fez errado, ele que foi que bateu e não sei o quê. Blá, blá. E ele falou, calma, senhor Clinton, deixa eu falar. O senhor Almir, ele está dizendo que a culpa é sua. Não, mas deixa eu falar. Agora o senhor pode continuar o processo. Só que o senhor pode ganhar e o senhor Almir pode pagar o seu prejuízo. Mas o senhor pode perder e ter que pagar o prejuízo dele. Então, seu Clinton, eu vou dar uma sugestão aqui, o juiz dizendo, para o caso aqui, é melhor. Não, eu vou querer continuar tudo. Ele falou, posso marcar uma nova instrução, porque não houve acordo, então marcamos uma nova audiência, tal. Ele falou, mas deixa eu falar, seu Clinton, o senhor pode perder, e o senhor vai ter que pagar ele. Não, mas seu Clinton, deixa eu falar. Aí então o seu Clinton, depois daquele juiz, eu olhava para a advogada, e nós não falamos nada. Chegou uma hora que o seu Clinton falou assim, tudo bem, então vamos deixar assim. Aí o juiz disse para a moça que escreve tudo lá, falou, olha, vamos fazer que houve um termo assim. Ele falou, não. Vamos falar aqui, ele está assumindo os prejuízos dele, o senhor Almir está assumindo, é um outro termo, escreve aí, é outro termo. Escreveu tudo aí, escreveu o que tinha que escrever. Tudo certo, assinou o advogado dele, o seu Clinton, eu, a advogada. Saímos de lá de dentro, a advogada, uma irmã querida, ela disse para mim, nunca vi isso. Ele falou, esse juiz é parente seu? Eu falei, o juiz não, mas o pai estava aqui. O pai estava aqui. Glória a Deus. Bom, passou mais ou menos 2 meses, quem liga para mim?
a seguradora dele. Liga para mim e falou: olha, senhor Almir, nós vamos estar abrindo o processo contra o senhor, mas antes de abrir, queremos saber se o senhor vai pagar os prejuízos causados no carro da pessoa tal, assim. Eu falei assim: de novo? Ele falou: por que de novo? Eu falei: isso já foi julgado, eu tenho termo aqui, tudo. O senhor pode mandar para mim? Eu tirei xerox, mandei para eles, tudo, aí eles ligaram para mim: queremos pedir desculpas para o senhor, está tudo certo, não entraremos com processo nenhum contra o senhor. Um Deus tremendo e maravilhoso. Nunca vi aquele juiz na minha vida. Sabe, tem hora que as pessoas falam assim: eu conheço, sabe, o camarada que é o chefe do chefe do chefe do chefe, então aquele lá é um camarada. Você não precisa conhecer ninguém, você não precisa ser copeiro do rei, você precisa orar e pedir ao Deus do céu: me ajude naquilo que eu não posso resolver, seja o Senhor a fazer conforme a sua vontade, o seu plano. E se Deus dos céus certamente vai ouvir a nossa voz, e Ele vai tirar o tempo da tristeza e vai nos deixar viver um tempo de alegria. O que não pode, em hipótese nenhuma, acontecer é eu parar de orar. Isso não pode acontecer, de jeito nenhum. Neemias decidiu buscar ajuda em Deus, em uma campanha de oração. Note que não foi Neemias que chegou no rei, foi o rei que chegou em Neemias. Sabe, tem hora que a pessoa fala assim: não, eu estou orando, mas sai pedindo para qualquer bicho de orelha ajudar. Oh, eu estou com um problema, você não pode me ajudar, você não pode me ajudar, você não pode me ajudar. Misericórdia. Neemias não falou nada para ninguém. Neemias não falou nada para o rei, Neemias não dirigiu a palavra, porque ele já estava falando com o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Deus usa quem Ele quiser. Neemias acreditou que Deus poderia restaurar Jerusalém. Como? Bom, ele não tinha essa resposta, mas ele sabia que Deus poderia fazer isso. Neemias não sabia que Deus usaria a própria vida dele. Neemias não desistiu de sua campanha de oração enquanto o tempo da alegria não chegou. Aleluia. Quando as coisas começaram a acontecer, Neemias soube reconhecer quem estava agindo. Não é por influência, não é porque eu estou perto do cara ali, não. É a bondosa mão de Deus que está sobre mim, é por isso que as coisas estão acontecendo. Deus tocou o coração do rei para abençoar Neemias. Deus usa quem quer, quando quer, a hora que quer, meus irmãos amados, em nome de Jesus Cristo. Talvez uma pessoa que você nunca viu na vida, Deus pode usar em nome de Jesus. Deus pode agir por meios naturais e por meios sobrenaturais. Bom, essa escolha é dele. Essa escolha é dele. Quando ele quis, ele disse para o povo: vocês vão para atravessar o mar. Como? Deixa comigo, sei fazer. Ele abriu o mar, meio sobrenatural. Sobrenatural. Quando Jesus chegou sobre o barco lá, o barquinho estava quase afundando. Pedro então desceu para ir com Jesus, quase afundou. Quando Jesus entra no barco, então o que aconteceu? As ondas pararam, o vento cessou. Então eles puderam remar e chegar do outro lado. Deus operou o milagre, mas chegaram por outro lado por meios naturais. Aleluia. Ele pode agir então por meios naturais e por meios sobrenaturais. Não escolha você não, deixa que Ele faz as escolhas. Deus sempre dará. Sempre dará. Nunca se esqueça disso. Mais do que você pedir. Sempre Deus te dará. Mais do que você pedir. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele
seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mas Ele pode te dar mais, infinitamente mais, de tudo aquilo que você está pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. A oração, quando nós estamos em oração diante de Deus, a oração nos tira da tristeza e nos leva para tempos de alegria. Oremos. Pai amado e glorioso Deus, tudo está debaixo do seu poder. O Senhor tem controle sobre tudo e sobre todos, Pai amado. Neemias estava tão longe, Senhor Deus amado, mas o Senhor fez acontecer. Pai querido, o Senhor tocou no coração daquele rei, naquele dia. Era o dia especial, mas era o teu toque, era o dia em que o Senhor ia começar a revolução na vida, Senhor Deus amado, daquele homem, e o Senhor tocou no coração, Senhor Deus, do rei, e o rei concedeu porque era tudo teu, Senhor. A tua palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor, e a tudo que o Senhor quer inclina. Se o Senhor quiser, o Senhor pode usar o homem para nos abençoar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode usar meios naturais ou sobrenaturais para nos abençoar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos livrar. Senhor Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode agir do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. O que nós queremos, Pai amado, pedir nesta noite, ajuda-nos diante daqueles problemas que nos faz chorar. Senhor Deus amado, diante das aflições que não temos condição de resolver, não temos acesso no coração das pessoas, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O nosso braço não alcança, mas o seu sim. Ah, Deus glorioso, Abraão não precisou entrar em Sodoma para poder tirar o seu sobrinho de lá, Senhor Deus. O Senhor enviou seus anjos, foram eles que entraram lá, foram eles que os arrastaram para fora, Senhor Deus amado. Meu Deus, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes estamos tão preocupados em tentar resolver a situação, choramos, Senhor Deus, as aflições tomam conta de nós, e não damos tempo à oração, não damos o tempo necessário em falar com o Senhor, em buscar do Senhor a solução. Muitas vezes estamos contando para todas as pessoas à nossa volta o nosso problema, a nossa aflição, e não contamos para Ti, Deus. Perdão, Senhor Deus amado. Eu sei que a Tua palavra, Senhor Deus, nos orienta que devemos orar uns pelos outros, esta é uma verdade, mas antes, Senhor Deus, de eu dizer para alguém, eu preciso dizer para o Senhor precisa ter a primazia em nossas vidas, seja no momento, Senhor Deus, da adoração, ou seja no momento de uma petição, Senhor, o primeiro a saber. Assim, Senhor Deus amado e glorioso Deus, pedimos a sua intervenção, para que o Senhor possa nos levar a um tempo de alegria, o Senhor tem esses tempos para nós. Obrigado por sua misericórdia, por sua graça, Deus de Israel, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que Deus tem para nós? Um tempo de alegria. Em nome de Jesus. Obrigado, André. Ninguém está orando para ter um tempo de choro, de tristeza. Misericórdia. Nós estamos orando para ter um tempo de alegria. E o Senhor tem dado isso para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nessa oração final, nós vamos estar orando pelas pessoas que estão com Covid. É o Bruno,
é o Lívio, a pastora Cristina, que ainda está, o João Passos, que está internado na UTI, que é irmão da nossa irmã Vera, e ele está também com Covid. Nós vamos apresentá-los em nome de Jesus. Vamos orar pelo Isaac, da Luana e do Alexandre. Estava com dor de cabeça hoje, mas o nosso Deus cura Covid e cura também as dores de cabeça. Pelo senhor Alberto, que está entubado, misericórdia. Vamos clamar por sua vida. Pelo senhor Fernando, que está também entubado, marido da nossa irmã Mercedes. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre ele. Pela saúde da Jani, pela saúde do irmão Pedro e da irmã Magali, também pela saúde da Milina, da nossa irmã Marta. Vamos clamar pela saúde dela. Pela senhora Edna, que está com câncer no abdômen, é mãezinha do nosso irmão Edson, em nome de Jesus, glória a Deus. Também pela Bianca, que fez uma operação, que nós temos orado por ela aqui, no fêmur, por causa do câncer. E também pela Gildásio, pela saúde, pela senhora Rosemira, por sua saúde, e por todas as famílias que estão enlutadas. Misericórdia, misericórdia. Por favor, fiquemos em pé. Primeiro, vamos clamar por essas vidas. Depois, pela sua necessidade. Pai querido, começamos por cada pedido de oração que há nessa urna, Senhor Deus amado. Que a sua mão bendita e maravilhosa alcance essas vidas, para que sejam tocadas, saradas, renovadas, fortalecidas, libertas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Imploramos a sua intervenção, Deus de Israel, por causa do seu amor e misericórdia. Assim, Senhor Deus amado, talvez alguém pense como eu, porque o Senhor me abençoaria, e o Senhor me abençoou, por causa do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, Pai. Nenhum de nós merecemos nada. Que a sua mão esteja sobre essas vidas, nós imploramos, Pai amado. Abençoe essas vidas, Senhor Deus, que estão com Covid, o Bruno, o Lívio, a pastora Cristina do Amaral, Senhor Deus, o João Passos, que está internado na UTI neste momento, Pai. Sejam eles alcançados, Pai, que este mal não tenha poder sobre eles, que sejam completamente curados, renovados, fortalecidos, Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tira toda a dor, Pai amado, que está na cabeça, Senhor Deus, do Isaac, que ele seja tocado, curado, sarado pelo seu poder, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o senhor Alberto, que está entubado, o senhor Fernando, Pai amado, onde eles estão naquele leito hospitalar, que a sua mão bendita e maravilhosa, Pai, seja tocar essas vidas, Pai, para que sejam, Senhor Deus, restaurados por misericórdia. Ó Deus de Israel, em nome de Jesus, nós imploramos, Pai amado, também, Senhor Deus, pela saúde, Pai, da irmã Geni, Senhor Deus amado, a irmã, pelo irmão Pedro e pela irmã Magali, Senhor Deus amado, que sejam restaurados na sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Pela saúde da Milena, Senhor Deus amado, que a sua mão repouse sobre ela, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, e que o tempo da alegria seja, Senhor Deus amado, determinado pelo Senhor, na vida da Milena, da Marta, daquela família, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pela senhora Edna, Senhor Deus, que está com câncer no abdômen, ó Deus de Israel, o que é isso para o Senhor? O que é isso para o Senhor, Pai amado? Põe as suas mãos benditas, Deus Todo-Poderoso, abençoe a Bianca, Senhor Deus amado, abençoe o Gildásio, Senhor Deus, a senhora Rosemira, Pai, em nome de Jesus, que essas vidas sejam tocadas, saradas, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, e por cada família enlutada, ó Deus de Israel,
cada um que perdeu no meio dessas chuvas, Pai, dessas tragédias. Deus, tenha misericórdia, Pai. Só o Senhor pode dar razão de vida novamente a essas pessoas, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão em casa e precisam de uma bênção, de uma vitória, Senhor Deus amado, precisam de uma solução, Pai amado, e o Senhor é Deus que tem solução, o Senhor é Deus que tudo pode e tudo faz, Pai amado. Em nome de Jesus, que toda sentença maligna caia por terra, que toda obra de demônios, principados e potestades caiam por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a tua bênção seja estabelecida sobre o teu povo e sobre os meus irmãos que clamam neste momento, e o tempo de alegria venha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda-nos, fortaleça-nos através do teu Espírito, para que possamos manter viva as nossas orações todos os dias, ó Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, verdadeiramente o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado. Leva-nos para casa em paz e em segurança. Conceda-nos a todos nós que aqui estamos, os que estão em casa, que tenhamos uma noite abençoada, de paz, de alegria, Pai. Uma semana abençoada, ó Deus de Israel. Muito obrigado pelo seu amor. Que Deus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje, agora e para sempre. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa, eu amo vocês, em nome de Jesus. Amo vocês, povo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Quero bem. A sua bênção vai trazer alegria no meu coração. Verdade. Agora, imagine, se eu tenho esse sentimento, imagine o Altíssimo e Soberano Senhor. Muito mais. Claro, vamos terminar esse culto de que maneira? Engrandecendo aquele que tudo pode.
embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego é. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência